E aí, Monarca aqui, e eu sou mais louco que todos vocês. Era essa piada que eu tentei começar o último vídeo que eu entrei no Minecraft aí pra relembrar as coisas, mas ela cortou no meio, porque o áudio tá uma porcaria, tá? Hoje, nesse belo sábado, eu decidi entrar de novo, porque deu vontade. Então, aproveitar, gravar aqui, tava onde parei, né? E o áudio, o negócio é o seguinte, né? Possivelmente tá com mais ruído, o som muito provavelmente tá com mais ruído, porque o que tava cortando a voz era algum redutor de ruído, né? Então eu tive que tirar, tive que diminuir ali os decibéis que ele atua, que por consequência faz com que sons indesejados entrem aí no meu áudio, como é o som do mouse e do teclado. E esse som, em geral, eu acho que tá bem ruim, mas vou fazendo aí como dá pra fazer, né? Até porque eu ajustei esse microfone porque pode ser útil para eu gravar algum vídeo, se eu tenho alguma reunião, alguma coisa assim, mas é mais para gravar, né? Eu configurei o OBS. Então, se tem que gravar alguma apresentação de algum vídeo assim, né? Daí eu mais aproveitei para deixar esses registros por aqui, né? O problema aqui dessa planície é que não tem muita árvore, né? Tá de noite aqui, o negócio tá ficando. Tá, é, tem esse problema, né? Ah, caramba. Puxa vida. Não vai dar pra dormir porque o Enderman tá ali. Opa, foi. Mas é isso, né? Essas montanhas aí, elas me lembram vídeos antigos que eu via do pessoal, né? Essa forma que o terreno é gerado. Eu tenho a impressão que é um pouco diferente. E eu gosto muito dessas montanhas assim. Dessa forma assim, me lembram os vídeos antigos e coisas assim, né? E ontem, quando eu gravei outro vídeo ontem, quando eu comecei a mexer, né? A procurar um negócio, eu achei essa planície. Foi uma coisa muito estranha. Porque Aliás, eu vou quebrar uma regra do Minecraft aqui, eu já peço perdão a todos. Mas foi uma coisa estranha, porque parecia que eu tava num sonho, né? Ao mesmo tempo eu tava vendo as montanhas e eu tava lembrando de fragmentos de vídeos que eu via no passado, assim. Daí hoje eu acordei com uma sensação muito parecida com uma sensação que eu tive quando eu li um livro esse ano. O livro se chama O Castelo, de Franz Kafka. É, é, eu gosto de ler, estou sempre lendo algum livro. E do Franz Kafka eu li só três, foi a Metamorfose, primeiro, depois o Processo e o Castelo. E por que esses livros? Porque eu tava pensando, apareceu um box na Amazon, eu tava pensando em comprar ele. Mas daí eu fui ver atrás, parece que a tradução era indireta, né? Ou seja, não foi traduzido diretamente do alemão para o português. Então, normalmente essas. Cara, eu vim com uma picareta só. É, enfim, essas traduções normalmente não são as melhores. Melhor fazer uma coisa direta. Então eu meio que desisti e acabei comprando os livros individualmente. Comprei os primeiros pro Kindle e esse último eu comprei físico mesmo, que o preço estava bom. É, e assim, os livros do Kafka parece que tá num sonho, assim. É a nossa realidade, né? Como a gente conhece, é o mundo real, mas as regras dele tem algumas regras que são diferentes, né?
Então, pô, na metamorfose o cara tá virando um inseto, tu não sabe por quê, só é apresentado o fato e tu aceita ele. Porque o mundo tem essa regra de que o cara tá virando um inseto. Ou no processo, né, que o cara recebe um processo, não sabe por quê, não sabe da onde, não sabe como é que funciona, tenta buscar respostas e não consegue de jeito nenhum. Então parece que tu tá num sonho. E o Castelo não é diferente, né? Mas desses três livros ele é o mais longo e eu vou admitir, foi um pouco chato ler, assim, teve umas partes que foram bem chatas, porque é um mundo com regras que o cara inventa na hora e tu não sabe o que que tá acontecendo, né? Eu acho que tem valor isso. Não, por mais que tenha sido chato ler algumas partes, eu acho que tem valor, eu acho super válido. Mas às vezes fica, na minha visão, às vezes fica um pouco pesado, um pouco chato pra ler. E basicamente o que acontece é que o personagem chega no castelo, né? Peço perdão pelos spoilers, mas o personagem chega no castelo e ele não consegue chegar no castelo. Ele foi contratado pelo castelo para fazer um trabalho lá e ele não consegue chegar no castelo. E o livro inteiro é sobre isso, é sobre regras diferentes do castelo, porque tem uma vila ao redor, na frente do castelo, né? E tem uma relação de hierarquia, de superioridade com quem está dentro do castelo. E o personagem, por exemplo, tenta entender por que não consegue. Tem algo tipo, pô, quem é do castelo não, não deveria te ver assim, esse cara. Porque o pessoal do castelo podia se hospedar numa hospedaria e o personagem principal, que não é do castelo, ele não podia ser visto lá. Então, mas por que é a questão? Por que ele não pode? O que que tem de diferente? Por que essa regra existe? E esses porquês não são respondidos. É uma regra que tu aceita. Só. E a história vai partindo disso. É claro que essa estranheza nossa do leitor, de certa forma, é uma estranheza também do personagem principal, que não veio da vila, não veio do castelo, não nasceu, não cresceu ali, veio de outro lugar, chegou lá. Então, ele tem essa estranheza e ele tem esse instinto de questionar e de buscar um conflito com esse tipo de coisa. Então, se alguém diz que não pode fazer tal coisa, o personagem principal não se importa muito. Ele vai e faz e tenta, e daí ele acaba descobrindo algumas coisas e vai seguindo assim, é basicamente isso. O livro o personagem principal atrás de respostas. Uma coisa que é interessante é que esse livro nunca foi acabado, né? Assim como o processo. Mas mesmo assim eu acho que são leituras interessantes. E quando eu estava lendo, né, eu tive algumas interpretações desse livro. Cara, acho que eu vou ali descer, pegar uma água só, né, para. Pô, já virou grama, velho. Eu não lembro onde é que eu acabei, eu acho que foi aqui. Tem um bloco faltando. Acabou saindo. Tem problema, eu acabo de novo, se for o caso. O que eu tava falando? Assim, da minha interpretação, né? Quando eu li o livro, é porque depois que eu li o livro, tinha umas notas do tradutor e coisa assim. E foi interessante ler, tinha outras explicações. De certa forma, um pouco similares, mas o que eu entendi ali é que era, de certa forma, uma metáfora de um contexto social.
Porque os contextos sociais, eles às vezes têm. Eu não peguei madeira, né? Madeira é importante. Os contextos sociais, eles às vezes têm algumas normas que são silenciosas, né? Claro que é muito difícil julgar isso, muito difícil saber se o que tu tá pensando em determinado contexto social é o certo ou não, como é que as pessoas vão pensar a respeito do que tu faz e no fim das contas talvez seja só não, melhor não pensar nisso. Mas existe isso, né? Pô, não vou falar tal coisa que talvez a pessoa pense não sei o quê. Então, eu vi meio que assim, eu vi meio que dessa forma. Era um contexto social com pessoas com certo medo, talvez, de se expressar e que só aceitavam as coisas assim. Mas daí quando chega o personagem principal, ele não tem esse medo, ele vai, ele questiona, ele tenta descobrir o que está acontecendo. E com isso ele consegue, talvez, avançar, de certa forma, ao caminho de uma resposta. Esse desafio eu vejo, na verdade, como uma luta contra o medo. Então, para mim, o livro se baseou numa luta contra o medo, né? A princípio, como algo social, mas depois como um medo mais geral mesmo. Pô, tô na camada 13, talvez já tá um pouco perigoso, talvez cavasse. Mas eu já tinha cavado até aqui, né? Tá. Caramba, não achei nenhuma caverna. Assim, um pouco do ponto. Mas claro que essa minha análise do livro tá muito rasa, faz uns 2 meses que eu li já. Eu não tô com ele aqui para dar uma olhada nas minhas notas, eu tinha feito algumas análises mais interessantes. Mas, enfim. Uma interpretação que o tradutor colocou é que talvez esse castelo, essa coisa inalcançável, tenha a ver com a verdade. A verdade, City. Porque o personagem principal, eu tô falando personagem principal toda hora, né? É porque o nome dele é K só. K. Mas que ele sempre tá atrás da verdade e ele sempre tá num ciclo e a verdade é que. A verdade foi uma palavra ruim que eu usei aqui. Mas na realidade ele nunca vai chegar em conclusão nenhuma e talvez isso seja nós, a vida mesmo. Porque o que é a verdade? Qual que é a explicação de todas as coisas? Isso a gente nunca vai saber. E eu acabei de achar o minério mais raro do jogo, né? É um minério que só tem nesse bioma, aparentemente, né? E é mais difícil de encontrar ele do que diamantes, se não me engano. Então, acabei de encontrar ele, que é esmeralda. Então, eu não queria encontrar uma esmeralda, eu queria encontrar uns diamantezinhos. Mas, aqui é a esmeralda. E achamos lava. Foi bem imprudente que eu fiz de cavar pra baixo, mas a vida tem dessas. Quebrei uma regra do Minecraft. O que eu quis dizer com achar a verdade é qual o real sentido das coisas, qual é o real sentido da existência do universo, coisas assim. Esse tipo de questão a gente nunca vai saber a resposta, por mais que a gente se pergunte e debata e coisas assim. Pra mim, é tudo grande absurdo. Como é que tu explica que a gente está pensando e é a partir do cérebro, porque as moléculas, tudo funciona perfeitamente para isso acontecer. Pode argumentar que é probabilidade, que foi anos e anos e não sei o que, mas a certeza, a verdade, a gente nunca tem. E daí
se é Deus, se não é Deus, cara, claro, vai da crença de cada um, mas quem somos nós de afirmar alguma coisa? Eu não. Certeza é a palavra. Certeza da verdade. Isso é difícil de. Difícil não, é. Eu acho que esse é um dos argumentos do livro, que isso não existe. Essa é a outra interpretação que eu acho válida também. Já pensei bastante sobre essas coisas e a conclusão que eu cheguei é que é meio que isso, cara. Não tem como saber a resposta. Né? E a saber a resposta eu não me refiro a acreditar, por exemplo, em Deus ou não. Eu acho que isso vai de cada um, mas ninguém consegue provar que meio que nada e nem ter certeza de nada. Então a busca pela certeza acaba sendo talvez algo, pra mim, secundário. Cara, outro Esmeralda? Será que eu falei bosta? Não é o minério mais raro, não? Na minha cabeça eu tinha certeza que era o minério mais raro do jogo. Posso ter essa informação errada. E acabou as tochas, mas eu tenho madeira ainda bem. E no fim, eu acho que essa questão aí de acreditar em Deus é algo interessante. E na minha visão, deixa isso ser uma questão de busca pela certeza. Isso torna uma questão mais prática. Agora, eu acredito, eu não acredito. Fica o questionamento, vocês não vão saber. Não neste vídeo, pelo menos. E provavelmente nenhum outro, né? As prováveis 0 pessoas que vão ouvir isto. Mas eu tenho uma resposta clara para mim. E falando assim de livro, né? Uma coisa que eu tô tendo nos últimos anos é sempre uma lista muito grande de livros para ler. Tem um amigo que recomendou para eu ler a Fundação aí, do Asimov. Existe a chance de ele estar ouvindo isso agora. E eu demorei 2 anos para ler o negócio. E eu meio que eu já sabia que ia demorar 2 anos para ler. Porque tem muitos livros que eu quero ler e eu não. Eu tento ler todo dia, mas às vezes não. Às vezes eu não leio. A maioria dos dias eu leio. E leio tipo umas 10, 15 páginas. E de pouquinho em pouquinho o livro é lido e daí ele acaba. E para esse ano os planos são. Tô a fim de ler um Machado de Assis, um Dom Casmurro, que é um livro que eu comecei a ler, mas nunca terminei, então eu quero recomeçar. Penso em Dom Quixote também. E tinha outros livros que eu não tô lembrando agora. Fugiu da cabeça, alguns eu já li, que eu queria ler esse ano. A literatura russa é uma coisa que eu tenho lido aí bastante nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos. A maioria dos livros que eu li foi literatura russa, né? Tolstói, Dostoiévski, coisas assim. Mas eu acho que agora nosso microfone deve ter chiado absurdo, porque o S, o CH e o X são. Esse áudio não tá tratando nada bem, né? E eu talvez devesse ter guardado a localização que eu desci aqui, né? Porque eu não faço. Teve um barulho bizarro agora no Minecraft que eu não sei do que é e sempre dá um certo receio. Caramba, eu quase. Puta merda, eu quase pulei ali dentro, velho. Tá, não é aqui.
Pô, de novo, cara. Mas enfim, esses livros que, pô, de literatura russa são coisas que são meio que tem uns elementos interessantes, mas não é pra todo mundo, não, velho. Tem pessimismo, tem um niilismo, tem umas coisas assim, mas eu acho que são cenários interessantes que me fazem pensar e por isso que eu gosto de ler eles. Mas eu acho que já já deu, quero dar uma variada. Eu tô andando de um lado pro outro sem saber o que fazer. Enfim, quero dar uma variada, quero ler Dom Casmurro, quero ler o Don Quixote, como eu falei, e daí alguma coisa francesa, tipo Os Miseráveis, o, o Conde. Aquele lá, Conde Monte de Cristo, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu não faço ideia do que é esse livro. Mas é famoso e a capa é bonita. Eu me atraio por capas do livro bonitas, porque se a capa do livro é feio, cara, eu já fico com o pé atrás. Como é que é a edição, como é que é a tradução, se é que o livro é bom mesmo. E geralmente eu acerto, tá? Essa escolha aí pela capa eu geralmente acerto. Mas em geral também eu só tô lendo clássicos, né, da literatura, então é meio difícil errar. E eu já tentei ler outras coisas, já tentei ler filosofia, mas eu achei absolutamente chato e não consegui. Então acho que eu- meu negócio é ler essa literatura mesmo. Ficção eu gosto também, distopia, coisa assim. Eu tô andando em círculo de um lado pro outro porque eu tô completamente perdido, não faço ideia de onde é que eu vou. Então eu vou ali pra lá, vou começar a cavar pro lado. A verdade é essa. E enfim, tudo isso só pra dizer que eu tenho uma lista de livros que é que é enorme, que demora pra ela passar assim. Aqui na camada 11 de lei. Agora saindo dessas coisas de nerd. Eita, rapaz. Ah, que alívio e tal. Uma coisa que eu gosto de fazer e tô fazendo bastante. Toda semana eu tento fazer que é andar de bicicleta. E sim, tem um lugar bem bom aqui onde eu moro pra andar de bicicleta, né? E qual que é o negócio? Eu achava que eu era muito rápido. Porque eu saía nisso, uma ciclovia bem grande. E eu, pô, passava todo mundo, né? Eu era o cara das ultrapassagens, claro, às vezes tinha um atleta ali que passava na frente e tal. Mas eu, pô, o ritmo maluco e o reloginho ali marcando, não, pô, 25 km por hora, dependendo ali 30, né? E daí com o passar do tempo eu fui começando a entender, não, pera, tem alguns fatores aqui, tem o vento atrapalha demais. Demais, hoje mesmo eu fui e eu senti, nossa, eu tô indo tão rápido, né? Mas na volta pegou muito. Pegou muito, foi bem difícil ali, tive que. Fui a menos de 20 por hora, tive que ir diminuindo marcha. E aí eu tenho uma bicicleta que eu não sei quantas marchas tem, mas eu sempre tento pôr só na mais pesada lá, na coroa mais pesada, na marcha mais pesada e é isso. Porque é isso que me deixa mais rápido. Tô quebrando a terra porque ela é fácil de quebrar, né? E talvez tenha algum diamante aí, provavelmente não. Mas qual que é o negócio? Daí pra ir foi muito fácil, né? Acho que o vento estava me ajudando, estava indo rápido, tava me sentindo bem. Mas na volta contra o vento, um vento muito, muito forte. Aí complicou as coisas, né? E eu, como eu tava falando, eu achava que era muito rápido. Que eu sempre era o cara que ultrapassava e tal, até que eu descobri que tem. Opa! Aí sim, meu irmão, vambora! Mas, diamantezinho, né? Você é louco. Ó, duas esmeraldas, dois diamantes, né?
essa regra aqui você não pode falhar, que é cavar ao redor pra... No Minecraft novo sempre tem um diamante, tem que dar uma cavada ao redor, porque o jeito que é generado agora parece que sempre tem por perto mais. É, rapaz, ó a conquista. Mas das bicicletas, eu descobri que tem um tamanho de roda diferente. Então você tem o aro 29, você tem o aro 26. E a minha bicicleta é o aro 29. Então, qual que é meio que a diferença que eu entendi? O aro 26 é mais comum. É o mais comum, assim. Mais comum de se ver na rua e tal. Por quê? Porque ele é fácil de começar a pedalar. Então, o impulso inicial com ele é mais rápido, é mais fácil. Então, então faz mais sentido para uma pessoa que está usando na cidade. Vai ter que frear bastante, voltar e tal. E a Aro 29 ela é mais difícil de começar a pedalar. Tem que pôr mais força e tal. Mas ela carrega muito mais velocidade. Então, acho que eu tô falando muito então. É, vício de linguagem que eu percebi. Ela carrega muito mais velocidade. Então, ô cara, cacete. Ela carrega muito mais velocidade, portanto, eu consigo ir muito mais rápido e ultrapassar o pessoal que tá com bike com aro 26, em geral, né? Em geral é meio que isso que acontece. E essa é a diferença. Essa é a diferença. E é minha bicicleta, até que eu me sinto bem com ela, eu sinto que ela rende bem ali na última marcha, eu sinto que as outras não rendem muito legal, não. Mas ali a última, a penúltima vai legal. E, e ficou explicado por que que isso acontece. Só que, claro, eu tô rápido, pô, eu quero ultrapassar a gente, né? Pelo amor de Deus. E assim, fui pras férias aí, fui pra outra cidade. Eu voltei e tava meio fora de forma. A primeira vez que eu fui andar de bicicleta, tinha um velho na minha frente, cara. E ele, pô, tava meio que na mesma velocidade que eu e eu pensei, pô, vou passar, esse cara não tá com nada, né? Acelerei um pouquinho, dei um gás, passei. Isso que eu dei o gás, um minuto depois eu pensei, ah, tá, dei o gás, vou dar uma relaxadinha agora, né? Daí passa mais uns segundos, o velho me passou, cara, metendo. Ele acelerou pra me passar que eu sei. Mas ele me passou, velho. E daí, cara, pensei, não, pera aí. Acho que isso aqui tá virando um desafio, né? E daí eu colei atrás dele, pra... atrás mais ou menos, né? Uma distância, porque tem que estar ali numa distância segura pra frear, né? Não tô numa competição. E eu fiquei atrás dele porque a cola dele ali, porque pega um pouco menos de vento, fica um pouco mais rápido. Eu tava um pouco cansado, comecei a sentir cansaço na minha perna ali. Por causa que estava fora de forma e tal, e eu tinha dado um gás antes. E daí veio uma descida e eu pensei, eu sou mais louco que todos vocês. Eu acelerei tudo, assim. Naquela descida eu sei que pega uns mais de 30 quilômetros, uns 35 quilômetros por aí. Acelerando, né? E por uma boa distância. Eu passei que nem um raio pelo velho. E daí acabou a descida, cara. Ele veio e me passou de novo, cara. E eu fiquei completamente na merda, porque eu não tinha mais, eu tinha gastado toda a minha energia naquilo ali. O cara passou na minha frente e foi, velho. Perdi completamente, fui humilhado. O cara deve andar muito frequentemente de bike, porque ele não tava numa marcha tão alta assim, eu acho. Que a perna dele mexia bastante. E, pô, eu fui humilhado ali, né? Perdi feio. Bicho de chinelo, de boné. Pô, tu olha assim de longe e pensa, pô, vou só passar rapidinho aqui pra não perder tempo, né? Pô,
Bicho voando, velho. O cara tá mais em forma que eu naquele dia, né? E hoje, de novo, teve alguma coisa assim, porque eu fui pedalar e daí tinha um cara que daí agora não era velho. Mas era um cara, ah, meio atleta, né? Que daí eu passei ele e daí, e daí depois passei ele, mantive o ritmo por um tempo, daí depois eu diminui um pouquinho, né? E quando eu vejo o cara tá tocando ah, aquele sininho da bicicleta pra avisar que ia passar. Daí eu falei, puxa, velho, não acredito. E daí o cara passou. Olha, agora minha meta vai ser voltar pra superfície, tá? Achei uns 2 diamantes, 30 ferro. Queria mais ferro. Vou pegar mais aquele ali. O cara me passou e eu pensei, não, pera aí, velho. Vou ficar atrás dele, né? E daí foi isso que eu fiz. Só que chegou uma passarela. E o cara foi na passarela, só foi e subiu. Baixou a marcha e foi, né? Onde é que tava o ferro que eu queria? Ah, tava ali. Só que a marcha da minha bicicleta, ela dá uns trancos, assim. Então eu não confio mais pra subir passarela, né? Coisa assim, porque já, já me machuquei uma vez de ia subir um negócio e daí deu um tranco, meu pé escapou do pedal e o pedal raspou na minha canela e daí fez um arranhão. Então o que que eu faço? Eu diminuo a marcha, eu desço da bicicleta e subo a passarela com a bicicleta, correndo. É isso que eu faço, sempre. E foi isso que eu fiz, só que nisso o cara se adiantou um monte, né? De mim. Quando eu saí da passarela, o cara estava lá na frente. E eu pensei, pô, vou, vou manter meu ritmo aqui e vamos ver como é que foi. Como é que é? Aos poucos, eu percebi que a distância ia diminuindo, ou seja, meu ritmo estava maior que a do cara. E eu não tava forçando a barra, nem nada assim pra alcançar ele. Mas quando eu vi que tava diminuindo, aí eu falei, não, pô, vou atrás dele. Vou atrás dele, não vou deixar barato não. Vou ultrapassar. E daí foi assim uns 2, 3 minutos, não, 5 minutos, né? Fiquei cuidando mais ou menos onde é como é que tava a distância entre nós evoluindo. E daí naquele me entra numa rua lá, cara. Saiu da ciclovia. Daí acabou a minha festa, né? Pra mim eu acho legal pensar essas coisas. Ah, não, pô, vou alcançar aquele cara. Porque se, como assim, o bicho foi mais rápido que eu. Claro, tem uns atletas que não tem como. Os bichos são muito rápidos. Mas se tu sente que dá, eu acho legal tentar, porque é um incentivo a mais pra tu colocar um pouco mais de gás ali e fazer mais um esforço. Eu acho super válido. E, pô, o cara virou na rua ali, beleza, só seguir. Cara, daqui a pouco eu escuto um sino atrás de mim. E eu acho que era o mesmo cara. Porque a cor da camisa era a mesma. Ele tava usando o sino, não é todo mundo que usa. E o som era o mesmo. Então, eu tenho a suspeita que o cara voltou pra ciclovia ali. Tenho a suspeita que é o mesmo cara. Só que dessa vez, é, pegamos um trânsito ali, né, de bicicletas lentas. Mas dessa vez eu tava bem. Dessa vez eu não deixei ele passar, não. Não sei se é o mesmo cara, né? Mas ele tava acompanhando meu ritmo e eu tava sempre, pô, ultrapassando a bicicleta, aumenta um pouco o ritmo, abre um pouco de distância e daí mantém. Era isso que eu tava fazendo. E tava funcionando, o cara não me passou. Na volta tinha outro maluco que eu achei, né? Isso tudo foi o quê? Uma hora de bicicleta, foi uns 22 quilômetros que eu andei. E na volta eu achei outro maluco. Só me localizar aqui, ó. Ah, caramba. Fácil. Por uma tocha aqui.
Acho que eu vou quebrar uma árvore só pra ver se vai nascer alguma. Não, eu vou no baú ver se tem alguma sapling ali pra plantar. É, na volta tinha outro maluco que ele não tava tão rápido, eu só passei por ele. Mas eu passei uma vez. Eita porra! Eu consigo? Eu consigo brigar com isso aqui não? Eu consigo não? Puta merda. Nossa, os meus reflexos tão mal, hein? Será que dropou alguma coisa? Tá, agora me lasquei. Meu Deus. Peraí. É que o negócio ficou. Bugou a água aqui até, né? Tá, a água só bugou. Só perdi minha água. Ah, não. Tá, aqui eu tô seguro. E tá, eu passei o cara uma vez. Daí, pá, o tênis desamarrou. Daí eu parei. Certo que eu vi, amarrei o tênis, o cara me passou. Daí eu comi os dois negócios. Tá, né? Daí eu passei o cara de novo e chegou a passarela. Vi o problema de novo, né? Mas o cara não me passou, mas ele ficou colado em mim. Que isso, uma árvore no deserto? Não. Tá fora do outro bioma ali. O cara ficou meio colado em mim. Daí quando eu vi ele colado em mim, eu vou abrir distância, né? Que é isso, gente? Ah, tinha bugado. Ah, visualmente o negócio. Abri distância, beleza. Mas daí chegou um semáforo. E daí tinha uma pessoa na frente, parei atrás da pessoa e o cara parou do outro lado, né? Se mandou pra frente. E aí, cara? Tinha outro semáforo na frente, esperei ele passar e daí eu só meti marcha, só passei por ele rapidão. Acho que o bicho era atleta, mas assim, acho que o aro dele também era menor que o meu. Então não tinha. Nunca teve competição nisso. A verdade é essa. Se existe uma verdade, a verdade é essa. Vou fazer um teto pra minha casa. Ó, agora ficou bom. Isso aqui não precisa ter. Tá mesmo. E foi isso. Foi isso de a pedalada aí que eu dei de hoje. Foi isso aí, eu gosto de pedalar, como eu falei, foi um pouco mais de 20 quilômetros, uma hora. Não. Não. Morre, cara. Que susto, velho. Não. Pô, explodi meus diamantes aí, cara. Pô, tá um perigo isso aqui, hein. Tem que dar uma distribuída de tocha aí pra ficar um pouco mais seguro o ambiente. Isso é isso, gosto de pedalar, faz bem, foi uma horinha ali, 20 quilômetros. Sempre dá uma sensação boa. Eu sempre ficava muito cansado, comecei a tomar um Gatoradezinho ali e eu não sinto mais esse cansaço depois que eu pedalo, assim. Mas eu sei que tomar Gatorade, coisa assim, não é o ideal, então tô vendo aí de comprar uns eletrólitos ou coisa assim. Algo nesse naipe pra. Porque senão eu fico cansado, não consigo mais fazer nada direito no resto do dia. Então, isso meio que resolveu o problema. É que eu. Ah, vou fazer assim mesmo. É bom fazer exercício assim.
Às vezes eu tomo um café, fico meio pilhado e o exercício sempre resolve esse problema pra mim. Acho que é lei eu fazer isso aqui, né? Ah, e fazer o Nether, né? Fazer o Nether também. Tá aí o teto. Eu acho que é um teto humilde, um teto bom. Uma tocha aqui. É, tem uma janela aí de melhoria pra esse teto, mas um teto honesto. Eu diria que é um teto honesto isso aqui. Aí, ó. Honestíssimo, cara. Isso aqui tá muito lindo. Outro assunto aí que não tem a ver com bicicleta, não tem a ver com o livro. Vou falar de jogo agora. De Counter-Strike. Cara, quem sabe um pouquinho de Counter-Strike sabe que o Fallen é lendário. É campeão mundial 2 vezes. É, pô, joga demais. O cara é capitão do time. É chamado IGL. E é um cara que a comunidade gosta demais. Já teve curso, tá nos tempos antigos de CS, eu não peguei essa época. Mas a comunidade certamente cresceu por causa dele. Cresceu bastante por causa dele. E qual que é o negócio? Ele já tá faz muito tempo no cenário. Ele já podia ter se aposentado. Não se aposentou. Jogou fora do Brasil, né? Jogou na Team Liquid, no time internacional. Enfim, é um cara com grande reputação. E passou por vários times, teve várias fases, prioridades. E hoje o time dele não tá bem, que ele tá na fúria. O time dele não tá bem, tá perdendo, tá sendo cedo nos campeonatos. A Fúria é um time que teve no top 10 assim, mundial por bastante tempo. Fallen não tava na época. E o Fallen entrou, o pessoal já pilhou, pensou que ia melhorar bastante o time e tal, mas até agora não teve muitos resultados. E eu acho interessante, estou acompanhando um pouco de perto para ver como é que um cara tão experiente como o Fallen, o que que ele fala, o que que ele vai. Que perigo esse. O que que ele fala, o que que ele vai fazer, como é que o time vai se comportar, porque você tem um cara gigante como ele, mas não tá dando certo, qual que é o plano do time, o que que vai acontecer. E saiu hoje ou ontem que um cara do time ele foi quicado, né? Foi mandado embora. E que eles vão chamar alguém internacional. E o Fallen que era muito conhecido por jogar de Alp, né? Que é uma arma do jogo que tu é sniper, né? Ele não vai mais jogar com de Alp. Ele vai ser um rifle, então ele vai jogar com a arma normal que o pessoal normalmente joga. E vou ver, eu tô ligado pra ver como é que vai acontecer, se vai melhorar, como é que funciona. Porque é interessante, você, é, você pode pegar de referência alguém quando tá no sucesso, mas eu acho também interessante pegar de referência quando alguém tá passando por um momento ruim. E vamos ver como é que os planos funcionam. O senhor Fallen, vamos ver como é que as coisas andam. O Brasil sempre teve um cenário de CS forte, hoje em dia não estamos com uma equipe muito boa. Não sei se é fase, não sei se é a regra agora. Isso
dá pra ver no futebol, por exemplo, né? O Brasil pentacampeão, mas e as últimas Copas? Sempre caiu ali mais ou menos no mesmo lugar e esse ano tá tendo um desempenho horrível, muito ruim. E o que que tá acontecendo? Como é que melhora? Será que o problema é a confederação, como o Ronaldo diz que é? Será que tem outros problemas? O que aconteceu? Foi a garra dos jogadores? Será que agora é muito fácil, os jogadores têm mais garra? O que aconteceu? Eu não sei se é isso não. Mas fica o questionamento. Fica o questionamento para descobrir o que que é. É complicado, né? Você tem aí todo o histórico, né? E a torcida acostumada a ver ganhar, a ter ótimas performances, e de repente isso começa a cair, e de repente a torcida que estava a favor de ti agora está completamente contra. Então, o esporte ele é cruel nesse sentido. E eu não sei como é que é nos outros lugares, mas o brasileiro é assim, se o cara tá ganhando, ele acompanha, senão ele deixa quieto. Um exemplo disso pode ser dito talvez na Fórmula 1, né? Fórmula 1 que já teve 3 campeões mundiais que são brasileiros, né? O Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, claro. E nessa época, aparentemente, o brasileiro acompanhava mais a Fórmula 1, né? Do que hoje em dia, até ano passado não tinha nenhum brasileiro no grid, né? Nos carros da Fórmula 1. E eu tenho a impressão de que a Fórmula 1 virou uma coisa um pouco mais nichada. É, às vezes é um pessoal mais de engenharia que acompanha, um pessoal jovem, né, que acompanha. Pessoal com mais idade parou de acompanhar ali na época depois do Senna, ou ali depois que passou o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa. É porque ali eu acho que são momentos grandes também, né? O Felipe Massa quase foi campeão mundial. Os dois estiveram na Ferrari, então eu acho isso muito bom. É uma posição muito boa para citar num esporte que você tem 20 pilotos. Não necessariamente são os 20 pilotos melhores pilotos do mundo, mas não existe piloto ruim dentro da Fórmula 1. A verdade é essa. Nem todos entram por causa do mérito de performance, né? Dinheiro é um fator crucial, mas paciência, são 20 pilotos. Todo mundo. Só 20. Então isso é sinistro. E você tá numa Ferrari, é mais sinistro ainda. Você tem que ser absurdamente bom. E eu não devia ter atacado essa aranha, mas enfim. Hoje em dia, e faz tempo, né? O Rubinho Barrichello tem a piada aí do brasileiro de que o Rubinho Barrichello é lento. E caramba, olha esse bicho aqui. Esse aqui eu vou ter que chamar pro fight. Que o cara é lento e não sei o que, mas não tem como ele ser lento, não tem como ele ser ruim. Cota de malha, né, a tradução. Da hora demais. Não tem como ele ser lento, não tem como ele ser ruim. Ele com certeza é um piloto absurdo. E até hoje ele vai em
um mundial de kart, claro que agora é mais porque ele gosta. E tem um canal no YouTube lá que é o Acelerados, que ele fica dando volta rápida com vários carros diferentes. Eu gosto de ficar vendo. Mas, enfim, não tem como isso ser ruim. Acho que o interesse brasileiro diminuiu. Até porque a gente não tinha nenhum piloto no grid fazia muito tempo, né? Então depois o Felipe Massa, se não me engano. Eu não vou dar essa informação porque provavelmente está errada, mas sem ser esse ano, nos últimos anos, o único piloto brasileiro que entrou num carro de Fórmula 1 para uma corrida de verdade foi o Pietro Fittipaldi, né? Pela Haas. Ele correu 2 corridas, se não me engano, as 2 últimas do ano. Porque o piloto deles da época, que era o Romain Grosjean, teve aquele acidente que ficou muito famoso, que o carro bateu na grade e pegou fogo. Que é um acidente que tu olha muito, pô, que coisa sinistra, né? E daí depois de uns segundos ele sai do carro e tal, e fica vivo. E tu pensa, cara, como é que esse cara sobreviveu a isso? Acho que tem mais um, né? Acho que sim. Como é que esse cara tá vivo? Eu não sei. Na verdade eu sei, né? É toda a tecnologia de segurança da Fórmula 1, que desde aquele final de semana tenebroso que o Ayrton Senna se foi, virou uma preocupação mais recorrente, né? A questão da segurança dos pilotos, porque você pega ali dos anos 1970, 1960, cara, esses caras são absolutamente malucos de estar dentro de um carro desses. A verdade é essa. E hoje em dia você tem o Halo, que é uma estrutura super resistente, fica na frente do piloto, e foi meio que isso que salvou o Romain Grosjean, senão ele ia bater na grade com a cabeça dele, coisa assim. E daí não ia ter jeito, né? Um carro a 200, 300 por hora bater naquilo ali, não tem como sobreviver. Então, a questão de segurança é uma coisa muito, muito importante no automobilismo, não só na Fórmula 1, Fórmula Indy e tal, os Le Mans, Endurance. Mas se tu olha para o passado, para 40, 50 anos atrás, infelizmente tem muitas, muitas perdas, porque ainda mais no passado, é um esporte super perigoso. Hoje em dia nem tanto, infelizmente acontecem fatalidades ainda. Essas medidas de segurança são muito mais eficazes, os carros são muito mais seguros. Coisas assim, né? Mas como eu ia dizendo, Pietro Fittipaldi foi o último brasileiro que tinha dirigido um carro de Fórmula 1. Não sei quem que fez uma temporada completa antes dele, não sei se foi o Felipe Massa ou não. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 depois. E, e assim, esse ano surgiu Gabriel Bortoleto, tá aí na Sauber. Tá fazendo uma temporada completa, o cara ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano, né, como rookie, como novato. Daí foi para a Fórmula 2, ganhou a Fórmula 2 no primeiro ano também. E aí, claro, garantiu seu assento aí na Fórmula 1 por mérito, digamos assim, né? Porque é realmente impressionante, o cara é realmente rápido. Ele tá na Sauber agora, que é uma equipe que corre no fim do pelotão, né? Lá atrás do grid, mas que uma corrida ou outra vai eventualmente estar lutando para marcar pontos, né? Que os 10 primeiros só que marcam pontos na Fórmula 1, isso é muito duro. E assim, cada ponto marcado significa uma quantidade de dinheiro muito grande para as equipes. E um sinal muito forte para os investidores também, eu acredito, né? Então é isso, torcer para Gabriel Bortoleto aí marcar algum ponto aí nesse ano. Porque é um carro que entra atrás
A gente está em 2025, ano que vem vai mudar o regulamento da Fórmula 1. Então os carros vão ser completamente novos. Creio que se tiver alguma chance da Sauber desempenhar melhor vai ser ano que vem. A troca de regulamento é quando as equipes têm a oportunidade de surpreender e tem que ser do zero. Assim. Mas no fim eu estou dizendo tudo isso só porque é muito tempo brasileiro fora da Fórmula 1. O jeito que a Fórmula 1 trata a mídia mudou, então você vê na Netflix a série Drive to Survive que conta sobre as temporadas da Fórmula 1, as últimas, né? Isso vem gerando mais público, gerando mais interesse, é, principalmente nos jovens, eu acredito. E um novo público vai surgindo a partir da Fórmula 1. Eu tenho um livro para ler que eu não tinha lembrado, mas é Não Sou um Anjo o nome, que é... Eu tô com ele aqui, eu achei num sebo, paguei uns R$ 20. E é um livro grosso, cara. E é meio que a história da Fórmula 1 nos anos antigos, sobre o chefão da Fórmula 1 da época, que era o Ernie Eccleston. E o que ele fez para deixar a Fórmula 1, para crescer a Fórmula 1 na época, né? Então acho que foi uma leitura bem interessante. Não sei se falei, coloquei essa escada aqui porque só para não cair do nada, né? Tem um tempo de reação aqui. E é como eu disse, é um livro que eu acho que vai ser interessante ler. Mas, é claro, sem brasileiro não tem tanto interesse na Fórmula 1. Já repeti isso umas 5 vezes, mas eu nunca concluí o ponto. Acho que eu não preciso de tanta lava assim. E o negócio é isso. Eu acho que ter um brasileiro pro brasileiro no esporte é muito interessante. Eu acho que o brasileiro quer ver. Ele quer ter heróis, ele quer ter uma figura no topo representando ele. Então quando você não tem essa figura, então o interesse é menor. Tá, eu vou precisar de um Flint and Steel. Eu vou lá pegar o Flint Steel. E eu digo isso do brasileiro e tal, mas eu acho que eu sou um pouco assim também, né? Claro que eu acompanho a Fórmula 1 mesmo quando não tinha brasileiro nenhum. Eu torço para os brasileiros, quero que tenha brasileiros, claro. E geralmente o que me faz olhar um outro esporte é se tem um brasileiro e tal, né? Pô, teve final do Mundial de Futsal ano passado, eu só olhei porque Brasil e Argentina e o Brasil tava na final, né? No fim ganhamos. Mas não é que eu acompanho o futsal por causa disso. Então eu tô falando isso, mas eu não me tiro do. Não me tiro desse subconjunto aí que eu tô criando. Na verdade, essa aranha é um pouco burra. E ela aparentemente me escutou falando, né? E assim, eu acho que os meus assuntos por hoje meio que se esgotaram. Eu queria ligar o Nether. Está aqui o Nether. Ah, vou entrar, né? Tamo aqui. Vou entrar, mas é meio que isso. Eu podia devagar mais sobre Fórmula 1 e falar coisas. Eu acho que tá bom já. Não sei quanto tempo que eu tô aqui. Tá lagando bastante
Bom, tá marcando 100 FPS, mas na realidade estão uns 20. Tá piscando a tela, né? Tá meio ruim esse Nether aqui. Olha só, a cor dos blocos parece que tá mudando. Não é impossível que seja do meu monitor isso, tá? Mas eu não sei. Eu acho esse bloco de glowing stone ali, esse bloco luminoso aqui, muito, muito bonito. E eu gosto do Nether, assim, dá uma nostalgia. O Nether novo do Minecraft teve um update, né? Tem vários biomas, vários mobs novos, coisas assim. Mas o que eu joguei por muito tempo foi isso aqui. É um mundo vazio e eu gosto dessa sensação do Nether ser essa coisa vazia, essa coisa devastada com poucos elementos. Mas eu acho que faz sentido a. Será que eu tenho achievement? Não. Não. Mas acho que faz sentido também a atualização do Nether. É, o meu ponto é mais uma coisa conceitual. Do ponto de vista prático, para os jogadores, naturalmente melhor que tenha mais coisas a se fazer aqui. E eu, e eu me perdi no meu portal, cara. Que coisa. Tem um problema. Tá, eu lembro de ver isso aqui. Eu lembro de ver isso aqui? Ah, eu devo ter vindo aqui de cima então. Eu lembro de ver. Eu vim daqui de cima. Ah, tá aqui. Falei que é bonito. Quantos que eu preciso será pra fazer um? 4? Aí sim, hein? Isso aqui é muito bom pra iluminar áreas. Essa foi uma frase um pouco vazia, né? Porque o negócio se chama glowstone. A pedra que brilha, então faz sentido que ela ilumine essa. Eu já vou tacar umas tochazinhas aqui, porque mob spawnando não me favorece. Não tô preocupado em colocar muitas tochas, nem colocar as tochas certinhas, mas de pouquinho em pouquinho o negócio fica bem iluminado. Por mais as tochas aqui, que é super importante para não ter surpresas desagradáveis, como eu tive com o Creeper ali quase explodindo minha casa. É por perto, né? O problema desse bioma é que tem poucas árvores. Eu tenho uma sapling aqui. E só ela. Madeira uma hora vai acabar. Acho que ali é um bom lugar para plantar isso aqui. Vem pro duelo, esqueleto. Pode vir. Arco encantado, né? Peguei esse hábito aqui de andar pra um lado pro outro do CS, tá? Porque tu tem que andar pra um lado e daí tu aperta pro outro. E no Valorant tu pode ficar andando de um lado pro outro assim, porque isso aí aumenta a precisão dos tiros, né? Quando o boneco tá parado. Então tu fica olhando, mirando de um lado pro outro pra adversário ser mais difícil de acertar. E também quando tu tá cancelando o movimento é os momentos que tu pode atirar, né? Então tu tem alguns momentos de precisão.
de tiro, né? Bom, da última vez eu terminei uma casa sem teto, agora eu termino com algumas flechas na minha cara, não tenho mais nada pra falar agora. Não sei se vou gravar outros vídeos, como eu falei, isso aqui é mais um registro pra mim, duvido que alguém vá escutar esse tempo todo de vídeo, não faço ideia da condição. Não sei como é que ficou o áudio, espero que não tenha ficado horrível. E é isso aí.